pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao Ju Cozinhando com Você. Eu me chamo Júlia e a receita que eu trouxe hoje para vocês é um pastel de feira caseiro, fácil de fazer, vai poucos ingredientes e fica muito gostoso. O recheio vocês podem estar fazendo o que preferir. Pode ser o de carne, de pizza ou qualquer um outro que vocês quiserem. A única parte um pouquinho mais demorada é na hora de abrir a massa. Tem que abrir até deixar bem fininha. Quanto mais fina vocês conseguirem deixar, mais gostoso vai ficar o pastel. Espero que gostem da receita. Para essa receita nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 250 ml de água, 75 ml de óleo, meia colher de sopa de sal. Aqui são os ingredientes da massa. Aqui o tempero do recheio, que eu vou usar 900 gramas de carne moída, 130 gramas de tomate, aqui eu tenho 4 tomates, 30 gramas de azeitona, e aqui eu tenho tempero a gosto. Vou colocar 3 alhos, meia colher de chimichurri, 1 colher de sobremesa de tempero baiano, meia colher de orégano e 1 colher rasa de sal. Pessoal, aqui nessa vasilha nós vamos colocar a farinha de trigo. Tudo? O Diego vai me ajudar aqui. Tudinho. Pôr a farinha de trigo. É farinha de trigo e o óleo. Olha só o ingrediente que se usa. Coisas para deixar moranguinho, tá bom? Para deixar ele moranguinho. E o sal. Aí o sal, onde fica ele? Vai colocar o sal. É onde que fica. Aqui eu vou misturar esses ingredientes até virar uma farofinha. Aqui eu misturei bem essa farinha, o óleo e o sal. Virou essa farofinha assim. Agora vamos acrescentar a água aos poucos. Ao pouco. Diego vai pondo pra mim. Eu vou pondo pra Aos poucos. Põe aí, Diego. pouco. Pra mãe. Põe mais. Mais. Dá um pouquinho. Assim tá bom. Vamos acrescentando a água aos poucos. Pra gente não perder o ponto da massa. E pessoal, é pra deixar moranguinho. Aqui eu já adicionei toda a água. A gente vai pôr na mesa. Pra gente sovar essa massa. Aqui a massa já ficou pronta. Essa é a textura que ela fica. Eu sovei ela por 5 minutos até ela ficar assim. Bem misturados os ingredientes. Agora eu vou colocar essa massa aqui dentro de um saquinho. E vamos deixar ela descansando. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso recheio. Aqui nessa panela eu já coloquei 2 colheres de óleo e o alho. E agora eu vou deixar fritar. Aqui o alho já deu uma dourada. Agora eu vou acrescentar a carne. Dar uma mexida nessa carne. E deixar ela fritar. Conforme vai cozinhando, a carne vai soltando essa água aqui, gente. Olhem aqui. Vou dar uma mexidinha agora. Aqui eu já dei uma boa mexida. E agora eu vou acrescentar os temperos. Vocês podem estar colocando o tempero que preferir. Pessoal, aqui eu acrescentei o tomate e a azeitona. Depois que secou toda a água aqui. Vamos mexer mais um pouco e deixar aqui mais alguns minutinhos. Depois que eu acrescentei o tomate, que tá bem sequinho já, não precisa deixar muito tempo, porque a gente quer o tomate assim inteiro. Vamos desligar o fogo e está pronto o nosso recheio.
Agora nós vamos pegar a massa que estava reservada, vamos dividir ela em duas partes e vamos abrir a massa na mesa. Se você tiver o cilindro, vocês podem estar usando o cilindro para abrir a massa, mas se não tiver, pode fazer com o rolo também, que vai dar super certo. Aqui nós vamos abrir a massa até ela ficar bem fininha. Quanto mais fininha você conseguir deixar a massa, melhor o nosso pastel vai ficar. Eu joguei na mesa um pouco de farinha de trigo e aqui em cima da massa também. Sempre que achar necessário e achar que estiver grudando, pode jogar um pouquinho de farinha de trigo. A farinha de trigo também ajuda a gente conseguir abrir a massa mais facilmente. Então, sempre que virar assim, joga um pouquinho em cima da mesa e em cima da massa também. Vamos abrir a nossa massa para deixar ela bem fininha. E depois nós vamos cortar com um cortador de pastel ou então com uma faca mesmo, essas pontas que estão sobrando aqui. Depois a gente ajunta todas elas e vamos abrir ela também. Não vai jogar fora. Aqui eu já cortei e o pastel você pode estar fazendo no tamanho que desejar. Aqui eu estou fazendo um de pizza. Eu vou cortar aqui. E vou montar aqui desse lado 2 pastéis de pizza. Aqui eu estou fazendo dessa maneira aqui. Só para dar um exemplo mais ou menos de como fazer o pastel. A gente dobra assim, tira o excesso de massa do lado aqui. Vou puxar aqui também na lateral um pouquinho. Essa massa ela é bem maleável, dá para você esticar ela. Vou fazer com esse daqui também a mesma coisa. Vou tirar esse excesso de massa e dobrar a massa por cima aqui do recheio. Vamos apertar com o garfo assim, para que fique bem fechadinho. Se o pastel não estiver grudando a massa, vocês podem estar molhando a ponta do dedo e passando em volta, para que fique bem fechadinho, para que a massa grude bem. Eu vou fazer também com pastel de carne, aqui, para mostrar para vocês mais ou menos como que faz. E vocês podem estar usando o recheio que vocês quiserem também. Aqui eu corto esse excesso e depois fecho com o garfo. Olha como fica a massa bem fininha. Vou fazer com todos eles para a gente fritar. Agora vamos levar ao fogo uma panela com bastante óleo. E quando esse óleo estiver bem quente, a gente vai fritar o nosso pastel. Para fritar não tem segredo, é só deixar a gordura bem quente e ir jogando a gordura em cima do pastel para ele criar essas bolinhas em cima, para ficar mais bonito. Depois é só virar o pastel para o outro lado, para deixar os dois lados bem douradinho. E eu vou fritar todos os pastéis, depois eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Olhem como ficou o nosso pastel de feira caseiro. Muito gostoso, fácil de fazer. Só tem que ter um pouquinho de paciência na hora de abrir a massa até ela ficar bem fininha. Vou abrir aqui para vocês verem como que ficou esse pastel delicioso. Espero que tenham gostado da receita. Façam aí na casa de vocês. Obrigado a todos que acompanham o canal e até a próxima receita.